Um condenado à morte escapou é uma aula de cinema de um dos maiores mestres da história dessa arte, Robert Bresson, também diretor de Pickpocket, A Grande Testemunha, entre vários outros filmes muito aclamados por várias gerações de cineastas e críticos. O filme conta a história de Fontaine, um homem da resistência francesa que é capturado e levado à prisão de Montloup, em Lyon, em 1943, local onde cerca de 7.000 homens morreram durante a ocupação nazista da França. E Fontaine nunca perde a esperança e o sonho e a ideia de escapar da prisão. E a gente acompanha a sua rotina dentro do cárcere, que é muito semelhante ao mito de Sísifo, que Camus utiliza como metáfora para descrever a condição mesma do homem moderno. E numa situação de cárcere, isso ganha uma dimensão gigantesca. E é uma vida totalmente repetitiva e desprovida de propósito, a menos que você tenha, como fez Viktor Frankl, e como ele narra no seu livro Em Busca de Sentido, que eu também recomendo muito. É interessante pensar que tanto Bresson, diretor do filme, quanto Albert Camus foram da resistência francesa, e Bresson foi prisioneiro de guerra por muito tempo. Aqui ele também então está falando de uma experiência que ele vivenciou, porém ele o faz sem qualquer adorno, como ele fala, sem enfeites, sem excessos, sem distrações. O filme é contado da maneira mais simples possível. É imagem, som e montagem, como Bresson defende no seu livro Notas sobre um Cinematógrafo, que para mim é um livro fundamental para a cabeceira de um cineasta. Eu estou sempre voltando a ele, não é um livro para você ler uma vez e pronto, é um livro que tem várias pérolas sintetizadas em pequenas frases, mas com uma profundidade gigantesca sobre direção, sobre a própria arte do cinematógrafo, como ele chamava, porque para ele o cinema estava associado com Star System, Hollywood, Actors Studio, exageros, melodrama. Ele via que o cinema foi muito contaminado pelo teatro, pela literatura, e que ele estava se perdendo da sua própria essência. Eu tenho um vídeo aqui sobre o Notas do Cinematógrafo, eu vou colocar aqui no card. Também te aconselho a garantir a sua própria cópia do livro. Tem um link aqui na descrição. Se você comprar o livro através do link, você também vai estar ajudando o canal. O filme, como eu falei, ele é totalmente o estilo do Bresson, e eu acho que é onde esse estilo funciona melhor, porque ele esvazia totalmente os seus modelos, porque ele não chamava de atores, e permite que a câmera construa, permite que o filme, a arte, seja a arte do cinema. E de resto é tudo muito mínimo, muito monótono. A entonação da voz é monótona, a expressão, as pessoas estão ali quase que automatizadas, Isso contribui para que o filme ganhe essa verossimilhança de ordinariedade, de não ter, sei lá, um ator famoso, super conhecido fazendo um prisioneiro de guerra. E não ter ninguém exagerando ali, ninguém atuando, ninguém performando. Tá todo mundo muito monótono, muito desiludido com a vida, muitas pessoas querendo dar um jeito de se matar, ninguém com a esperança de escapar, até que surge Fontaine e se destaca entre essas pessoas. São poucos os outros que a gente conhece que convivem com ele, poucos acreditam que ele vai ter sucesso, e certa vez, depois de fazer várias experiências de construções muito precárias na sua cela, de ganchos, ele forja objetos com o que ele tem, quebra a porta e depois bota de volta. Por exemplo, ele faz uma corda que ele vai usar para escapar junto com um gancho que ele tira da moldura da lâmpada. Essa corda é feita do cobertor, sabe? Que ele vai amarrando. E é assim também que o Bresson conta a história. Ele vai amarrando
os planos na montagem e cada plano só tem sentido no todo. Nenhum plano tem nada de artificial, nenhum efeito chamativo. É muito interessante o domínio que ele consegue e a leveza que ele consegue com esse filme. E tem um voice-over também que é totalmente impessoal, que o ator, o modelo, ele só dá a fala. Sem nenhuma entonação, e é uma coisa linda, é uma coisa que funciona muito bem nesse filme. Se você não assistiu, esse filme está nesse box da Versátil também, a arte de Robert Bresson. Vale a pena correr atrás disso aqui, porque tem, além desse filme, o Diário de um Padre, o Muschette e A Grande Testemunha, fora extras e depoimentos. E é interessante, então, que o Fontaine ele consegue escapar, o que já está no título, não é nenhuma surpresa. O interessante é como que o Bresson conta a história, não a história em si. Que é isso, ele conta de um jeito totalmente cinematográfico. E nos prende, ele consegue conectar, pelo menos comigo, assim. Eu estou com o Fontaine na sua cela e acompanhando cada passo que ele dá. Ainda que o filme seja desprovido de música, melodrama e coisas do tipo. Os próprios guardas nazistas são totalmente impessoais. Não tem nenhum clichê na retratação desses guardas. Eles são tipo autômatos também. São máquinas, são engrenagem ali, né, nesse grande sistema. Assim. A gente pode pensar na questão da banalidade do mal, é claro, né, da Hannah Arendt, mas eu acho que é mais interessante a gente pensar no contexto da filosofia de Camus, como eu falei, né? Porque o Camus, ele escreveu grande parte da sua obra, aliás, toda a sua obra, em períodos ou de guerra ou entre guerras, né? Considerando também, é claro, a Guerra Fria. É uma vida completamente marcada pela necessidade de resistência, de revolta, como ele falava, né? Que é muito importante também para o Bresson e para o Fontaine, que faz um ato de revolta, que não aceita ser mais um dos homens ali fuzilados, que consegue escapar. E ele só consegue, e aqui tem mais uma relação com Camus, quando ele confia no seu companheiro de cela, pois um outro prisioneiro vai parar na mesma cela que ele, Jost, um homem muito mais novo, que ele acha que pode comprometer o seu projeto. Mas à medida que ele ganha confiança, que ele observa, ele decide convidá-lo a participar, ele revela todo o seu plano, e juntos eles conseguem. E depois, quando ele vai pular o último muro, fica claro que ele não conseguiria sozinho, porque ele precisa do apoio do Joss, que segura a corda para ele subir junto também, depois que o Joss já subiu. Então, a revolta, ela se dá através de uma união entre os homens, de uma solidariedade, de um sentimento de que todos nós somos oprimidos pela mesma coisa, né? De um ponto de vista mais ontológico, filosófico, pelo absurdo, né? Que o Camus vai ter como grande tema na primeira parte da sua filosofia, que é aquilo que está entre o ser humano e o mundo. É uma relação de divórcio. A gente em busca de racionalidade, sentido, explicação, unidade, e o mundo completamente indiferente a tudo isso, sem dar resposta nenhuma, e em vez disso a gente se depara com várias situações indesejadas, repetitivas, trágicas e no mínimo monótonas, como o trabalho de Sísifo, né? E sem sentido, né? Aparente. Então, através da revolta, essa comunhão entre homens oprimidos pelo absurdo e também pelo nazismo ou o que quer que seja, é possível uma saída. Então é interessante, né? Ele vai falar muito sobre isso, tanto no ensaio do mito de Sísifo, que eu tenho um vídeo aqui no canal, faz muito sucesso, você tem que conferir, vou colocar aqui no card, e também, principalmente no Homem Revoltado, que vai ser a sua obra de filosofia mais madura, de uma fase posterior. E parece ter tudo a ver com o que a gente testemunha nesse lindo filme de Robert Bresson. Sexta-feira eu vou lançar a nova aula do meu curso Pensamento do Cineasta, meu curso linear e gratuito aqui do canal, sobre diretores de cinema que também foram teóricos, e vai ser justamente sobre o Bresson. Antes disso, você pode conferir os outros 2 vídeos que eu já fiz sobre ele. O vídeo do Notas do Cinematógrafo e uma conversa sobre a direção de Bresson que eu tive com 2 amigos. Tudo isso está na descrição. E
Mais uma vez, eu aconselho que você garanta sua cópia do Notas sobre o Cinematógrafo, porque, para mim, pelo menos, é uma peça indispensável da minha biblioteca e da minha cabeceira de cineasta. Eu vou ler algumas dessas notas agora para você. Não há casamento do teatro com o cinematógrafo sem o extermínio dos dois. Impossibilidade de expressar intensamente alguma coisa pelos meios conjugados de duas artes. É uma ou outra. Imagens e sons como pessoas que se encontraram ao longo do caminho e não podem mais se separar. Colocar sentimentos no seu rosto e nos seus gestos, isso é arte do ator, isso é teatro. Não colocar sentimentos no seu rosto e nos seus gestos, isso não é o cinematógrafo. Modelos expressivos involuntários e não inexpressivos voluntários. Existe uma diferença. Construa seu filme sobre o branco, sobre o silêncio e sobre a imobilidade. Prefira o que lhe sopra a intuição em vez do que você fez e refez 10 vezes na cabeça. Para seus modelos, não se deve interpretar nem um outro, nem a si mesmo. Não se deve interpretar ninguém. Se um som é o complemento obrigatório de uma imagem, dar preferência seja ao som, seja à imagem. Em igualdade, eles se prejudicam ou se matam. Seu filme deve se parecer com aquele que você vê fechando os olhos. Você deve ser capaz, a cada instante, de vê-lo e de ouvi-lo por inteiro. Algo que me fascina muito também do trabalho do Bresson é o seu uso da música, que, como você pode saber lendo o livro Notas do Cinematógrafo, ele tem muita repulsão ao uso convencional da música no cinema, que é quase como um remendo, como um disfarce para um conteúdo medíocre, é um caminho fácil para a emotividade. Então ele se baseia muito no silêncio, nos próprios ruídos das coisas e dos objetos, e da musicalidade que isso de alguma forma tem, né, em sua monotonia. E no final do filme, quando eles conseguem escapar, é quando ele lança uma música e vem essa descarga de emoção muito forte, e acaba o filme, é uma coisa linda, sabe? Ele faz a mesma coisa no Pickpocket. O Paul Schrader, que era muito fã do Bresson, ele escreveu um livro chamado Transcendental Style in Film, Estilo Transcendental no Cinema, falando do Dreyer, do Ozu e do Bresson, cinema da transcendência, digamos assim, que trabalha com esses recursos mínimos, com o branco, com a imobilidade, com o silêncio. O Paul Schrader chama muita atenção para isso no seu livro, para esse uso da música do Bresson, que é muito impactante. Esse filme foi baseado em uma história real de um homem que escapou dessa prisão justo no dia que ele seria executado. E é possível que o voice-over do filme tenha base no seu relato, né? No relato dessa pessoa, no registro da sua experiência real. Como eu disse também, é uma experiência similar ao que o próprio Bresson viveu. Comente a sua opinião, espero que você tenha gostado dessa análise. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para assistir vídeos de cinema e filosofia toda semana. Muito obrigado, até a próxima.